sobre o assunto de eletromagnetismo e especialmente falando sobre fontes de campo magnético, né? Bom, a gente precisa lembrar que o estudo do campo magnético ele não é somente importante no ponto de vista da física, né? Mas existe um ramo da física, inclusive que dá origem ao curso de graduação chamado Física Médica. E a ideia é utilizar conceitos de física para auxiliar em exames diagnósticos e também em tratamentos na área da saúde. Então, acaba sendo uma importância muito grande nós entendermos um pouco mais sobre isso e quando estivermos submetidos a situações que envolvem esses conceitos, nós termos capacidade crítica de pensar um pouco mais sobre o que vem acontecendo. Ainda mais hoje, no cenário que existem diversas fake news em diversos assuntos, é importante que a gente entenda pelo menos os conceitos principais para que nós possamos, então, refletir sobre o mundo que nos cerca, né? Então, é, sempre pesquise mais sobre o assunto, seja uma pessoa curiosa, certo? O objetivo da aula, no entanto, apesar de diversas aplicações que permite este tópico, vai ser restrito ao estudo para o vestibular, né? O objetivo da grande parte aqui dos estudantes, dos nossos alunos. Então, espero que essa aula seja bastante enriquecedora e que seja capaz de fornecer para você as ferramentas necessárias para que você consiga estar realizando os exercícios deste conteúdo. Inclusive, as listas estarão disponibilizadas em breve e acredito eu que com esses conceitos vai ficar um pouco mais fácil se desafiar aí nas questões e trabalhar em cima de bancas um pouco mais exigentes, né, como a FUVEST, a Unesp, a Unicamp e também o nosso grande Enem, tá certo? Então vamos comentar um pouco mais sobre isso e entender, né? Na nossa última aula nós entendemos na realidade ah, algumas características dos ímãs e do campo magnético, o vetor indução magnética, como o campo magnético da Terra se comporta, quais são as suas relações com o Polo Norte e Sul, geográficos, como que acontece o alinhamento de uma bússola com o campo magnético e, sobretudo, nós vimos também a força magnética, de tal forma que nós conseguimos caracterizar o módulo dessa força pela, então, fórmula dada do módulo da carga. Acho que eu vou mudar até a letra aqui, né? Essa aqui não ficou muito legal. Mas, a princípio, essa força magnética era o produto da carga, da velocidade dessa carga, do campo e do seno em que ela percorre esse campo, né? Seno deste ângulo, né? Inclusive, uma das situações específicas que nós estudamos na realidade, é quando esse ângulo é de 90 graus, ou seja, quando a carga entra perpendicular ao campo magnético, né? E existe daí a formação de uma resultante centrípeta e nós igualávamos a força magnética de tal forma que nós conseguimos obter o raio. E algumas questões, inclusive, pedem o período desse movimento circular que acontece, tá certo? Bom, então isso foi apenas algumas revisões. Do ponto de vista do módulo da força, foi isso que nós vimos, e do ponto de vista da direção em sentido, nós conseguimos ver a regra da mão esquerda, né? Então, em que nosso polegar esquerdo indicava a direção e sentido da força magnética, só que tinha um detalhe, né? Isso aqui é para carga positiva. Se a carga for negativa, nós iremos simplesmente inverter o que nós estamos enxergando, tá? Então, se por acaso a minha carga é negativa e a minha força magnética apontaria para cima, eu vou colocar a força para baixo porque a carga é negativa, tá bom? Enquanto meu dedo indicador seria o vetor indução magnética e V seria o vetor da velocidade da carga, né? Bom, então aqui está tudo que eu comentei. Vamos falar sobre, então, essa parte de hoje que é fontes de campo magnético. Em 1820, o Ørsted fez um experimento, então, que foi muito importante para nós entendermos um pouco mais da influência da corrente em relação ao campo, né? Então essa é a parte inicial do eletromagnetismo, né? Esse físico dinamarquês que descobriu que uma agulha era desviada quando aproximada de um fio percorrido por corrente elétrica. Então, se você analisar bem a imagem, aqui nós temos um fio
que seria percorrido por uma corrente elétrica. E ele percebeu que quando ele aproximava a bússola, a direção e o sentido, na realidade, ou seja, o ponto em que ela apontava, era diferente. Então, existia um deslocamento aqui, né, que é da agulha da bússola, né. Então, isso foi um experimento que deu origem a todo o nosso ramo que nós estamos estudando hoje do eletromagnetismo. E esse experimento basicamente concluiu que o campo magnético existente, né, tem uma relação com a corrente elétrica, de tal forma que pensa comigo, né? Vamos pensar assim, método científico, né? Se a bússola ela aponta para um lado, vamos supor que a bússola estava apontando aqui assim, ó, a agulha apontando para cima, e eu coloco um fio em que passa uma corrente logo em seguida, então aqui, por exemplo, é um fio e nele passa uma corrente elétrica, e eu percebo que a minha bússola sofre aqui um certo deslocamento, né? É bem hipotético isso, né? Eu nem pensei aqui no sentido nada, tá? Mas de qualquer forma, se existe algum deslocamento, eu pensaria, esse fio, quando percorrido por corrente, está influenciando a agulha da bússola. Isso quer dizer que o que acontece? Dentro da metodologia científica, eu poderia pensar, não, mas o fio ele é feito de qualquer material, então eu teria que testar diferentes materiais para ter certeza de que o material que eu estou colocando ali, que é percorrido pela corrente, não influenciaria no resultado, e também mensurar essa corrente, de tal forma a ver se existiria uma correlação entre quanto maior for a intensidade da corrente, mais rápido é esse deslocamento, talvez, né, mais súbito é. De qualquer forma, né, eu gosto muito dessa parte de metodologia científica, né, eu fico até triste de não poder entrar em detalhes em relação a isso aqui, porque não vem ao caso, mas de qualquer forma esse experimento concluiu que a corrente aqui, né, ela influenciava na agulha da bússola. Só que a agulha da bússola só se alinha a campo magnético. Portanto, se ela está se movimentando é porque existe um campo magnético que essa corrente está gerando. E por isso que eu posso concluir, de acordo com esse experimento, que a corrente gera campo magnético. Então, se cai no vestibular ou nas nossas revisões aqui, provas, né? Qual foi a contribuição deste experimento, né, realizado por Oersted em 1820? Esse físico ele descobriu que, pelo fato de aproximar um fio percorrido por corrente diante de uma bússola, existe um deslocamento da agulha. Portanto, é possível concluir que esse fio percorrido por corrente gerava um campo magnético de tal forma que a agulha se alinhava a ele. Então, essa é a verdadeira contribuição. E aí, né, o que interessa para nós do ponto de vista do vestibular? Né? Determinar a direção e sentido desse campo magnético de primeira mão. Então, caso nós tenhamos um fio e ele é percorrido por corrente, nesse caso a corrente está aqui no sentido para cima, né, eu vou usar uma outra regra, eu vou chamar de regra da mão direita. Nós vimos que a regra da mão esquerda determina a direção e sentido da força magnética. A regra da mão direita é para determinar o campo magnético em fios retilíneos percorridos por corrente, tá certo? Então é isso que nós vamos observar. Caso esse fio esteja com uma corrente para cima, como mostra aqui, eu vou pegar a minha mão direita e vou imaginar a situação em que eu abraçaria esse fio. Então, no caso, vamos supor que esta caneta seja o fio e a corrente está para cima. Então, eu alinho o meu polegar direito para cima, tá? Não sei se na tela aparece como direito, mas eu tenho certeza que esse é o meu polegar direito. Então, eu alinho meu polegar para cima e eu vou abraçar essa caneta. No momento em que eu abraço essa caneta, eu determino o sentido em que esse campo magnético existe ao redor do fio. E nesse caso aqui, né, nós estamos no sentido anti-horário, certo? Então aqui eu consigo determinar o sentido deste meu campo magnético. E veja, né, que ele tem raio, né? Então a intensidade do campo magnético neste ponto A tem a mesma intensidade do campo magnético neste ponto B e tem a mesma intensidade neste ponto C. Então, por quê? Estão sempre, nesses exemplos aqui, eles estão com o mesmo raio.
estão equidistantes do fio. Então, na situação em que existe uma equidistância desses pontos até o fio, existe, portanto, uma circunferência delimitada, de tal forma que o campo magnético é o mesmo do ponto de vista de intensidade nessas regiões. A única coisa que vai variar aqui é o vetor indução magnética, que, como já comentado, é sempre tangente às linhas de campo, né? Ok? Então, essa imagem, né, representa bem o que acontece, tá? Em que nós temos aí o sentido do campo magnético ao determinar pela regra da mão direita. Ah, professor, essa regra da mão direita serve de justificativa para o vestibular? Sim. Então, caso o vestibular pergunte qual é o sentido do campo magnético indicado na figura, você pode dizer o sentido do campo magnético é x de acordo com a regra da mão direita. Então, ele serve de justificativa, tá? E a bússola, evidentemente, vai se alinhar ao sentido do vetor. Então, neste caso aqui, né, se está para cima, a gente já sabe que o campo magnético vai ter esse sentido aqui no desenho, né? E a bússola, portanto, vai se alinhar a ele, né? Lembrando que essa parte da bússola se alinha ao vetor indução, tá? E aí, uma vez que nós determinamos direção e sentido, assim como foi com a força magnética, nós determinamos direção e sentido pela regra da mão esquerda e a força magnética. Agora, nós determinamos direção e sentido pela regra da mão direita e nós vamos aprender a calcular o módulo. Quando eu tenho um fio que percorre, que é percorrido por uma corrente, né, o campo magnético gerado nele vai ser μ, que é uma constante, né, magnética, que entra sempre na fórmula, né, que é dado geralmente no vestibular, 4π 10 a menos 7 Tesla/metro-ampere, vezes a intensidade da corrente. Então veja, né, que a minha corrente ela é diretamente proporcional ao meu campo magnético. Então, quanto maior for essa corrente, mais forte é a intensidade, né, deste campo magnético, né? Então, isso ressalta o que eu disse lá, né? Se eu dobrar a corrente, será que a bússola se altera? Então, sim. Enquanto a distância, que seria equivalente... O que é essa distância aqui? É a distância do ponto que eu estou analisando até o fio. Então, isso aqui seria a distância D. Como essa distância D ela é a mesma, porque eu delimito uma circunferência, eu posso chamar essa distância aqui de raio. Então, não assuste se algumas fórmulas vir dessa forma, tá bom? Então, μ vezes I sobre 2πd ou 2πr, tá? Veja que 2πr é exatamente o comprimento de circunferência, né? Bom, e aí nós temos uma outra fonte de campo magnético, que seria a espira. E não vai mudar, eu continuo usando a regra da mão direita para determinar. Só que o que acontece? Se eu usar a regra da mão direita aqui, você vai ver que o campo vai ter esse sentido. Se eu usar a regra da mão direita aqui, eu vou abraçar nesse sentido. Então, o que acontece? Eu sempre percebo que nessa espira as linhas de campo estão entrando. Então, eu poderia resumir a figura toda com uma circunferência e como está entrando, eu faço a representação de entrada de um campo magnético. Então, este campo aqui corresponderia a um campo de entrada, tá certo? Então, lembra que as linhas, elas sempre saem do norte e chegam no sul. Como aqui está chegando, eu diria que essa espira aqui corresponde a um polo sul magnético, tá certo? Então, é nesse sentido. Claro, o sentido da corrente é indicado aqui. Então, ela vem, percorre a espira e desce. E aí, nesse caso, né, na espira, eu tiro o π da fórmula, né? Tanto que muitos brincavam, né? Ex-π, né? Porque já, o π foi embora, é um ex-π, né? Então, fica a dica aí para essa fórmula, tá? É μ vezes I sobre 2 vezes o raio da espira. E nós temos, então, o solenoide, que é uma figura como essa, em que nós temos diversas voltas e nessas voltas as correntes passam, né? Então, veja que eu tenho aqui na figura o sentido da minha corrente e o que acontece? Caso eu faça a regra da mão direita, né? De novo, em cada região do fio eu vou ter um campo magnético, né? Mas, de qualquer forma, se eu conseguisse rodar minha mão no fio, veja que o meu polegar, né? Deixa eu ver se eu tenho um fio aqui.
Olha, eu geralmente tenho bastantes fios aqui em casa, ó. Então vamos supor aqui, ó. No caso desse fio aqui, ó, né? Se ele tiver um formato circular, por exemplo, assim, e eu vou usar a regra da mão direita aqui, veja que os meus 4 dedos, eles sempre permanecem voltados para mim, independente do meu polegar. Então, eu sei que o polegar meu ele vai estar alinhado à corrente, mas o que importa é que esses dedos apontam para mim. Então, se isso aqui fosse uma situação real, significa que as linhas de campo estariam chegando aos meus olhos, né? Então, não muda a posição. O que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que no solenoide a caneta minha caiu. Olha só, hein? Eu escutei realmente um barulho aqui e era isso. Voltando então, essa caneta aqui. No solenoide vai existir um padrão também. As linhas, dependendo da corrente, elas sempre vão entrar de um lado e sair do outro, que corresponderia então a um polo norte e a um polo sul, beleza? Então esse aqui seria o solenoide. E inclusive está desenhado aqui, né? Polo sul, polo norte. E como que daria então para calcular a intensidade desse campo magnético? Mi vezes I, e o que é o N? É o número de voltas que isso aqui dá. Então daqui até aqui eu completo uma volta. Aí daqui até aqui, duas. Mas isso vai ser sempre fornecido pro estudante na hora do vestibular, tá certo? Momento de hidratação. Então, sempre pense nisso na hora de calcular, perfeito? Mas vai ser mi vezes I vezes N, que é esse número de voltas, dividido por L. E o que é esse L? É justamente o comprimento deste solenoide, tá? Isso aqui vai ser o L, tá certo? Então, aqui está uma tabelinha, né? Se você quiser tirar print aí para decorar, pode tirar. Bom, e aí nós temos forças magnéticas que atuam entre fios. Bom, a gente sabe que para ter força magnética em relação a que a gente vem estudando, eu preciso ter carga e preciso ter velocidade. Então pensa comigo, se eu tenho um fio que é percorrido por corrente, esse próprio fio já me dá um campo magnético, condição 1. E aí eu coloco um outro fio e nesse fio existe carga em velocidade. Pronto, condição 2. Então vai ter força entre eles. Agora, se esses fios estiverem com forças, se esses fios estiverem com correntes que são percorridas no mesmo sentido, essas forças são de atração. Mas se elas estiverem em sentidos opostos, essas forças se repelem. Então esse é o primeiro conceito chave para o entendimento de força entre fios paralelos. Mesmo sentido, atração. Sentidos opostos, forças de repulsão entre os fios. Quer dizer o quê? Que esses fios tendem a se separar, né? E se eles estiverem no mesmo sentido, a corrente, né? Esses fios tendem a se aproximar porque existe força magnética aqui, né? E a intensidade que existe nessa força é dada por μ vezes o produto da corrente de um e do outro, vezes o comprimento desse fio, né? Dividido por 2πr. O que muitos vestibulares acabam fazendo é, como esses fios aqui, eles precisam ser extremamente gigantes, tanto que a gente fala de fios infinitos, né? São fios que não acabam, porque tem que ser realmente muito grande e paralelos. Então a gente acaba passando esse L dividindo aqui, né? Então ficaria que essa força magnética ela é dada por metro de fio, né? Falei fio, mas é dada por metro de fio. Então seria μ vezes I1 vezes I2 sobre 2πr. Ah, professor, o que é esse R aqui? É a distância entre esses fios aí, tá certo? Pessoal, acho que a lista tá liberada então, tá? Para treinar aí. Espero que seja uma aula esclarecedora. Lembrando que eu foquei aqui nos vestibulares e aulas de aprofundamento podem ser colocadas adiante, né? De acordo com a necessidade, tá certo? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.